Então vamos para a nossa penúltima aula. Eu falei que esse curso iria ser gravado em 8 aulas, mas foi impossível, tá? Então essa é a 8ª aula, eu acredito que a gente vai concluir na 9ª aula. Então teremos essa aula e temos mais uma aula, tá? Porque o conteúdo é muito extenso, então não deu para eu gravar em uma aula só. Ficava muito complicado, ficava muito cansativo para você, tá? Então, método de amostragem 732. O que é que a 17025 fala? Tem que ter um método da coleta da amostra. Esse método ele deve contemplar a seleção de amostras ou locais, tá? Locais em que vai ser feita a coleta e a forma de selecionar. De onde é que eu vou tirar a amostra, por exemplo, para ser representativo. O plano de amostragem, que pode ser um mapa de coleta, tá? A preparação e o tratamento de amostras, ou seja, como é que eu vou tratar aquela amostra que eu peguei? Eu preciso ter algum tipo de armazenamento com temperatura adequada? Eu preciso fazer algum tipo de processo antes de submeter aquela amostra a uma verificação química, tá? Incluindo para calibração também, a mesma coisa. Então, o método de amostragem deve conter esses 3 pontos, vocês estão vendo aí. E um pouco mais, no caso, os registros de amostra, né? Agora, ou seja, o documento da amostragem deve conter o referencial ao método amostral, ou seja, que procedimento foi utilizado para fazer a amostragem. Se for um procedimento externo, também deve estar dito lá qual é que está se referenciando. Se for uma norma técnica, por exemplo, um NBR, então tem que estar dito lá. A data e a hora da coleta, ou seja, da amostragem, tem que estar registrado. A identificação, aí número, tá? O número da amostra, a quantidade, 30 gramas, 40 gramas, seja lá o que for, e o nome da amostra, que tipo de amostra é aquela, tá? Se eu estou falando de orgânico, se eu estou falando de material inorgânico, do que se trata aquela amostra, né? Identificação do pessoal que realizou a amostragem, ou seja, tem que ter o nome do responsável, tá? No registro de coleta, que ele foi lá e que ele pegou aquela amostra. As condições ambientais ou de transporte da amostra. Digamos que eu precisei manter a pessoal que trabalha com análises clínicas, né, que tem que as condições ambientais de manutenção lá do sangue, que tem que ser mantido numa temperatura específica, né? Então, essa condição ambiental tem que estar registrado também na amostra, ou seja, no registro de amostragem. Tem que dizer isso lá. Em diagrama ou mapa que identifique o local da coleta, a identificação exata dos pontos onde será feito aquela determinada coleta. Então, isso também vai estar no registro de amostragem. E os desvios do método, ou seja, caso alguma coisa que estava pré-estabelecida no procedimento não foi seguido, então tem que estar contido no registro. Então, para aquelas empresas que têm coleta de amostra, é necessário o registro da coleta, e o registro tem que ter todos esses tópicos que vocês estão vendo aí, ó, do item A ao item G, ok? Continuando. Item 7.4, manuseio de itens de ensaio ou de calibração. Tem que existir um procedimento específico, tá? Um procedimento documentado. Esse procedimento tem que citar uma sistemática de identificação dos itens de ensaio. Tem que citar como é que se deve ser tratado o desvio na condição de recebimento, ou seja, você recebeu de uma maneira que estava inadequada, como é que isso é tratado? Armazenamento e condições controladas em registros apropriados, tá? Repetindo, armazenamento em condições controladas, caso requeira, como a gente tinha falado antes, tá? E registros específicos da garantia desse armazenamento. Aí eu tenho um exercício para vocês aqui, ó. Eu quero que vocês acessem o link abaixo e realizem uma leitura desse documento, tá? Esse documento é um documento do CGCRE, é importantíssimo, vai falar justamente sobre esses assuntos que a gente acabou de conversar. Então, esse é um complemento, tá, do material didático, além do vídeo. Você vai abrir esse documento, você vai conduzir, você vai fazer a leitura desse documento. Eu vou deixar esse link também disponível na descrição do vídeo. Então, você vai poder ir lá e dar um clique e acessar aí o conteúdo do documento, ok?
7.5, registros técnicos. Ou seja, o que é um registro técnico? É todo aquele registro que é utilizado pelo laboratório para apontar os dados encontrados. Aí você vai tomar como exemplo aquele caderninho de anotação, vai tomar, por exemplo, um formulário, o próprio registro no computador dos dados encontrados, a forma que você utilizar para fazer esse tipo de registro técnico, isso deve estar contido, tá? Deve estar definido e pré-determinado. Quando eu falo contido, no caso, é documentado. Então, aqui, 7.5.1. O laboratório deve manter os registros técnicos de cada atividade, tá? Esses registros devem conter, aí olha aí, a data que foi realizada aquela atividade. Vinícius, mas foi só uma solução que a gente preparou aqui de apoio, não tem problema, vai ter que ter lá o registro, a data que foi realizado. Responsável pela análise e pela conferência daquele resultado, ou seja, quem foi que analisou aquela amostra, quem foi que conferiu se o resultado estava de acordo, conforme encontrado, monitoramento que a gente já conversou tanto, né? Observações, potenciais problemas detectados durante a análise, tá? Os cálculos originais, os cálculos que foram realizados, tá? Para chegar naquele valor que vai ser apresentado ao cliente. Então, isso também tem que estar lá contido em registros. O registro técnico tem que conter essas informações que eu citei aí, do item A ao item D. Repetindo, recapitulando: data, responsável pela análise e conferência, observações, cálculos originais. Pessoal, o que eu geralmente recomendo? Vocês que estão assistindo esse vídeo é porque tem algum tipo de interesse com relação a 17025. É fundamental que se crie um comitê da qualidade dentro do laboratório para que vocês possam dividir atribuições, dividir tarefas. Então, é importante que você consiga, talvez, dividir por requisito. 7.5 fica com fulano de tal, 7.4 com cicrano. E assim você vai devagarinho, né, atribuindo responsabilidades a cada um e vai implantando dentro do seu laboratório. Tá? Continuando. 7.5.2, registros técnicos. Vejam aí essa máxima que foi colocada aí. O laboratório deve assegurar que emendas aos registros técnicos possam ser vinculadas às versões anteriores ou às observações originais. Ou seja, se você tem algum tipo de algo a acrescentar, alguma informação que foi gerada depois, tá? Devido a alguma consulta, alguma informação técnica, alguma norma que foi revisada, alguma coisa desse tipo, esse adendo ele deve ser vinculado às versões anteriores e, a partir de agora, às análises que forem feitas. Tá? Então, aqui, devem ser retidos os dados e arquivos originais e alterados, incluindo data da alteração, aspecto e, no caso aqui, está errado aqui, e alteração, ou seja, responsável pela alteração. É isso que está querendo dizer. Tá? Então, digamos que você fez lá você fez uma análise e gerou um resultado. E, de repente, esse resultado foi percebido que, por conta de um cálculo, ou foi percebido por conta de uma conferência, que ele estava errado e que vai ser necessário ser alterado. Todo esse registro de alteração deve ser mantido como um histórico dentro da organização. Então, se surgir alguma dúvida mais na frente, quando você puxa o histórico, você sabe que para aquele equipamento ou para aquela amostra foi feito uma reanálise, se gerou uma dúvida a respeito de alguma coisa, foi se acrescentado lá um adendo a respeito disso. Então, os registros técnicos também devem contemplar esse histórico, ok? Bom, item 7.6, avaliação da incerteza de medição. Aí vem a questão, mas o que é incerteza de medição? O que eu fiz aqui para vocês? Eu tenho um vídeo no YouTube que explica muito bem, inclusive está direcionado para 17025, que eu coloquei o link aí também, que também vai servir de material complementar de apoio aos estudos. Então, você vai clicar nesse link aí, você vai assistir esse vídeo no YouTube, para que você entenda o que é incerteza de medição e a gente possa continuar, tá, as nossas aulas. Não continue a partir daqui, não, de jeito nenhum, sem assistir esse vídeo aí que eu postei aí para vocês o link. Então você vai clicar, vai assistir o vídeo e depois eu dar continuidade aqui nesse vídeo, nessa aula, ok? Bom, agora que você já sabe o que é incerteza de medição, a gente pode se aprofundar um pouco mais. Então, vê lá.
O item 7.6.1 fala o seguinte, que o laboratório deve identificar as contribuições para incerteza de medição. Ou seja, no que tange a incerteza acumulada, imagina que você tem uma incerteza do método, você tem uma incerteza do equipamento, você tem uma incerteza relacionada a um equipamento. Então, a soma dessas incertezas vai indicar a imprecisão, ou, se você preferir, o nível de precisão da sua análise. Ok? Então, recapitulando, 761, identificar as contribuições para incerteza de medição. Até que ponto o meu resultado pode estar errado? Item 7.6.2. O laboratório que realiza a calibração deve avaliar a incerteza de medição para todas as calibrações. Então, o que acontece? Diferentemente de um laboratório comum, quando eu falo com laboratório comum, análises clínicas, análise de solo, seja lá qualquer outro tipo de laboratório, que você talvez não que tem um grau de incerteza que vá para lá, eu me refiro no que tange a casa decimal, tá? Que vai ser ali 0,000 alguma coisa, tá? Ao contrário desse laboratório, que pode ter a incerteza talvez não demonstrada, a depender do nível dessa incerteza, o laboratório de calibração, não, ele vai ter que apresentar essa incerteza de medição, tá? Até porque quem vai usar o equipamento calibrado talvez precise dessa incerteza que foi considerada lá atrás, para também decidir optar pelaquela questão, ou identificar, né, essa contribuição da incerteza. Item 7.6.3. O laboratório deve avaliar a incerteza. Pode ser utilizado um método teórico ou baseado no desempenho do método, tá? Ou seja, né, no caso, para avaliar a incerteza. Existem cálculos para você calcular a incerteza de medição, tá? Existem cursos específicos para cálculo de incerteza de medição. Você encontra muito fácil aqui. Eu vou deixar algumas sugestões aqui, tá? Nas próximas aulas, na próxima aula, na verdade, mas não é algo difícil de você perceber. Não é tema dessa aula o cálculo, porque senão a carga horária seria gigantesca aqui dentro, tá? Então, é conveniente que você siga as instruções que eu vou dar no que tange a como entender esse cálculo da incerteza de medição, que você realize alguns exercícios para poder ficar de maior aprendizado e de maior entendimento. E ele volta aqui, ó, pode ser utilizado um método teórico ou baseado em desempenho do método, ou seja, com o histórico, o desempenho do método que você já usa, você pode avaliar essa incerteza, tá? Então essas são essas duas possibilidades. Mas a gente vai voltar a falar sobre cálculo de incerteza, não nesse momento. Continuando. Tem duas notas na norma. A primeira nota é a seguinte, ó. Método pode especificar limite de incerteza de medição e forma de apresentação dos resultados calculados. Quando fala que o método pode determinar limite de incerteza, gente, é que pode ser que a incerteza seja tão grande que invalide o método, ou, na verdade, que invalide aquele tipo de análise, tá? Se você tiver uma incerteza maior do que isso, aquele método você não vai poder utilizá-lo. Então, recapitulando, nota 1. Método pode especificar limite de incerteza de medição e forma de apresentação dos resultados calculados, com base na incerteza. Tem gente que vai colocar lá, por exemplo, deu 13,14 mais ou menos 5%. Então, esse é um método de representar essa incerteza, tá? E por último aqui, ó, seguir as orientações garante o atendimento ao requisito 7.6.3, tá? Que é direcionado a isso que a gente está conversando aqui. A nota 2. Caso os fatores críticos do ensaio estejam sob controle, não será requerida a comprovação da incerteza a cada resultado. Ou seja, se você consegue, vamos pensar no APPCC, né? Não é bem um APPCC, mas identificar quais são, durante todo o ensaio, quais são os pontos críticos que podem aumentar essa incerteza, e você comprova o controle desses pontos críticos para evitar que haja incerteza, tá?
Então, tá aí, ó, não será requerida a comprovação de certeza a cada resultado. Você pode fazer isso de forma amostral, mas para isso tem que garantir que os pontos de controle estão realmente sendo monitorados e controlados, tá? Item 7.7, garantia da validade dos resultados. Aí vamos lá, 7.7.1. O laboratório deve ter um procedimento documentado para monitorar a validade dos resultados. Seria um procedimento de inspeção do resultado, digamos assim, tá? Os dados resultantes devem ser registrados de forma que as tendências sejam detectáveis. Ou seja, é perceptível, tá? Seguindo o procedimento de inspeção, é perceptível que um resultado tende a não apresentar uma resposta com uma incerteza dentro do que é esperado, por exemplo, né? Então aqui, ó, quando praticável, devem ser aplicadas técnicas estatísticas como análise crítica dos resultados. Também é uma possibilidade. O que você está querendo dizer com isso? Você pode fazer isso de forma amostral, desde que você obedeça, tá, a NBR 5426, que é uma norma técnica que fala sobre amostragem. Então, essa inspeção ela pode ser feita a nível amostral, não tem nenhum problema, tá? Bom, quais são os pontos relevantes, tá, para a garantia da validade dos resultados? Então, primeiro, ó, utilização de material de referência ou de controle de qualidade, tá? Utilização de instrumentação alternativa calibrada. Então, você está fazendo um método com outro material de referência, com outro tipo de instrumentação. Checagem funcionais de equipamentos. Checar se aquele equipamento funciona. Eu posso ter um equipamento duplicado e utilizar ele para fazer a verificação, ou eu posso fazer uma checagem nele de forma antecipada, tá? Padrões de checagem ou padrões com carta de controle é outra opção. Então, eu tenho lá o parâmetro do que seria minhas especificações dessa análise e eu comparo para saber se está dentro mais ou menos daquilo que está se esperando. Laboratório de fungos utilizam muito essa técnica. Eles têm lá a quantidade de fungos identificadas e as características de cada fungo. E com base numa visualização, eles conseguem fazer essa comparação. Tá? E checagem padrões com carta de controle. Carta de controle é aquele monitoramento de resultados, né? Então, você acompanha aí essa variação no que tange a esses resultados. Se você tem uma variação muito grande, vai fugir, né? Vai tender a fugir lá das determinações da carta de controle, especificação máxima, especificação mínima, e vai indicar para você que o resultado pode não ser válido, digamos assim. Tá? Bom, outros pontos relevantes, ó, checagem intermediária nos equipamentos de medição. Então, você tem fases, né, da execução da análise, desde a coleta, preparação de solução, aí você pode usar equipamentos específicos, então você checa de forma intermediária aí, entre a realização do ensaio. Aí, ó, no item 6, ensaio ou calibrações replicadas com o mesmo método ou método diferente, que eu já acabei comentando antes, né? Então você muda o método para fazer o mesmo ensaio, para checar a efetividade daquele método. Isso pode ser uma forma também de inspeção do resultado, tá? Pessoal, eu quero só esclarecer uma coisa. Quando eu falo em inspeção, pode ser que algumas pessoas não tenham entendido ainda. Então, eu vou sair um pouco do laboratório para dar um exemplo, depois a gente volta para o laboratório. Digamos que eu sou uma fábrica de refrigerante, tá? Então, eu estou lá na linha de produção, fabricando lá o refrigerante. Não vai ter um cara lá na ponta que vai pegar as latinhas de refrigerante e vai fazer uma inspeção de forma amostral? É a mesma coisa. Imagina que um laboratório lá emite 4 mil, 2 a 4 mil laudos ou resultados por mês, tá? Então ele tem esse fluxo grande. Então, essa inspeção, eu vou pegar parte desse todo, desse universo, que eu não vou conseguir pegar tudo, e vou fazer uma inspeção da forma que eu estou citando aqui em cada tópico desse, para avaliar se o meu método ele está aderente, né, no que tange a equipamento, pessoas, etc. Tá? Item 7, outra forma, reensaio ou recalibração de itens retidos. É uma opção também. Tá? Eu faço uma reinspeção. Eu retiro por algum como é que se diz? Eu retiro por algum motivo específico e eu vou lá e reinspeciono. 8. Correlação de resultados de características diferentes, ou seja, de requisitos diferentes. Por exemplo, eu posso apresentar um determinado resultado numa análise química, só que a densidade
ela é afetada diretamente por esse resultado. E a densidade a que está se apresentando não é equivalente ao dado que eu estou encontrando. Então, eu estou correlacionando características diferentes para tentar saber se aquela análise ela pode ser validada, digamos assim. Tá? Continuando, outros pontos relevantes, né? A análise crítica dos resultados relatados, ou seja, estou checando lá se tudo que foi identificado, a análise que foi feita, tudo isso nos registros, tá? Eu estou analisando os registros para saber se está de acordo, se eu posso realmente aprovar. Comparações interlaboratoriais, que a gente já conversou bastante aqui lá na primeira aula, ou seja, uma contraprova, um laboratório contra outro laboratório, né? Na verdade, eles são amigos, né? Eles estão comparando um resultado com o outro para saber se, com base na amostra padrão, se os métodos estão equivalentes, se o erro não é muito grande. Tá? E ensaio de amostras cegas, ou seja, você entrega uma amostra para o laboratório que basicamente já se sabe o resultado que ela tem. Agora, será que o laboratório vai apresentar aquele resultado conforme ditas características daquela amostra? Então, isso é ensaio de amostras cegas. Então, esses 11 tópicos aí podem ser utilizados na definição de critérios para validação dos resultados, ou seja, para garantia da validade dos resultados. 7.7.2, comparação de resultados. Então, o que é que a norma traz para a gente aí? Ó? O laboratório deve monitorar o seu desempenho por meio de comparação com o resultado de outros laboratórios. Tá? Aí ele dá 2 exemplos de como é que isso pode ser feito. Tá? Participação em ensaios de proficiência, que geralmente são atestados, né? Isso acontece geralmente gera algum tipo de selo, tá? Que comprova esse teste. Comparações interlaboratoriais. Você tem mais de um laboratório daquele mesmo segmento e eles se reúnem para avaliar um tipo específico de amostra. Tá? Então, isso seriam comparações interlaboratoriais. Eu tenho aqui no próximo slide alguns exemplos. Ó. Dá uma olhada aqui, LF, vocês podem ver aqui o Programa de Análise de Qualidade de Laboratório de Fertilidade da Embrapa, Programa de Análise de Qualidade do Solo, ó, do ITL, aqui Programa de Controle de Qualidade de Análise de Solo 2018, Profert de Minas Gerais. Então, isso aqui são alguns selos, tá vendo aqui, ó, alguns tipos de organizações que realizam os ensaios, tá? Aí aqui são alguns tipos de programas interlaboratoriais que eu quis listar aqui para vocês, ó. Então, ensaio de proficiência, tá? Aqui, avaliação do desempenho dos laboratórios de competência técnica, né? Estudo colaborativo, avaliação do desempenho de uma metodologia. Aí você pode fazer diretamente a interface ou a ligação junto com outra instituição para realizar esse estudo. Compatibilização de resultados, tá? Comparação dos resultados entre laboratórios, é outra possibilidade, tá? Interlaboratorial, né? Certificação de material de referências, estima o valor real de um ou mais analitos em um material e com base nesse valor real você vai tentar encontrar. Estudo cooperativo ou ensaio circular, avaliação do laboratório em uma base individual já pré-definida. Então você vai ter lá essas informações já pré-estabelecida com base em determinado histórico. Então, esses são os ensaios aí, né? E os tipos de programa interlaboratoriais que a organização ela pode participar para garantir que isso aí seja atendido segundo a norma, tá? 7.7.3, ações para tratamento dos relatos. Então, aqui, ó, devem ser tomadas ações apropriadas para evitar resultados incorretos. Ou seja, caso seja percebido de alguma forma que um resultado foi não necessariamente apresentado ao cliente, mas foi encontrado, que aquele resultado encontrado ele estava incorreto, seja por uma falha do equipamento, seja por uma falha do analista, aí qualquer tipo de falha, é necessário que a organização crie uma ação corretiva para que o problema não volte mais a acontecer dentro do laboratório. Quando a gente fala em ação corretiva, a gente está falando de uma ação para que a empresa, que a organização ela tome, para que aquilo nunca mais volte a ocorrer. Aí isso envolve o quê? Uma ação imediata, basicamente para apagar o fogo no momento, pedir desculpas ao cliente, um reteste, uma análise de causa para entender o que foi que levou àquele erro, e com base nessa análise de causa, uma ação corretiva que tenha nexo causal, ou seja,
onde a ação ela trata a causa raiz do problema. Aí, para chegar na causa raiz do problema, existem algumas ferramentas de análise de causa, 5 porquês, Ishikawa. Isso vai ser mais um tema que a gente vai abordar na próxima aula, porque na próxima aula a gente sai um pouquinho da parte técnica, conclui e entra mais também na parte de gestão, que é o que o laboratório também precisa, tá? Análise crítica, auditorias internas, ações corretivas e preventivas também, tá? Ações corretivas, na verdade. Continuando, ó. 7.8, relato dos resultados. A gente está falando do quê? A gente está falando agora do laudo, do certificado de análise que você vai entregar para o cliente. Então está aqui, ó, 7.8.1.1. Os resultados devem ser analisados criticamente e autorizados antes da sua liberação. Ou seja, nenhum resultado pode ser liberado sem uma análise crítica e autorização por responsável competente e capacitado. Deve haver um registro que comprove que essa liberação ou que essa análise foi executada antes do resultado ser repassado para o cliente. Ok? Se não tiver, gente, isso é muito grave. Isso é uma não conformidade muito grave. Quer dizer que você não inspecionou antes de entregar o relatório, tá? 7.8.1.2. Os resultados devem ser fornecidos com exatidão, ou seja, não podem ser imprecisos. Clareza, tem que estar, quando ele olhar, tem que estar claro lá a informação que ele precisa. Objetividade, não dá para enrolar muito, né? Tem que ser bem objetivo. Sem ambiguidade, eu não posso olhar para o certificado e ficar na dúvida, mas aqui tem um número, aqui tem outro. Mas não pode, isso de jeito nenhum. Tem que ser bem... não pode ser ambíguo, tem que ser exato. Deve incluir informações acordadas com o cliente. Ou seja, tudo aquilo que o cliente quer que apareça no certificado vai ter que aparecer no certificado, tá? Quando eu estou falando de certificado, volto a dizer, isso pode ser o laudo, tá, gente? Deve incluir informações acordadas com o cliente e requeridas pelo método. Ou seja, se o método exige que algo esteja contido no certificado, aquela informação vai ter que estar. Aí, observação, deve ser arquivado. Então, uma cópia do certificado ou do laudo, ela é entregue ao cliente e outra fica no laboratório. Seja e-mail eletrônico, seja e-mail físico, da forma que o laboratório achar mais pertinente, ok? Bom, modelos de relatos. Olha, vejam aí. Ó. Eu coloquei vibração e eu coloquei um certificado um relatório de ensaio. Então, vocês vão perceber que está relacionado à água para consumo humano. Então tem cor, turbidez, residual livre. Dê uma olhadinha aí, tá vendo? Tá vendo esse selinho aí? Tanto o certificado de calibração como o relatório de ensaio, ambos têm o selo do Inmetro, de acreditação. Tá? Então, eles estão adequados, digamos assim, os certificados ao que requer a 17025. Tá? No certificado de calibração, percebam que você vai ter a incerteza de medição e o erro aí, ó, tá vendo? Que é obrigatório em cada faixa de medição que o laboratório de calibração verificou. Então, esses aí são 2 modelos de relato. Ô, Denise, meu modelo é outro. Não tem problema, desde que você contemple no modelo todas as informações requeridas a esses relatos, tá? Aí, que informação é essa que é requerida, né? Aí, continuando, ó. 7.8.1.3. Quando acordado com o cliente, os resultados poderão ser relatados de forma simplificada, tá? Sei lá, uma informação via WhatsApp ou um e-mail, desde que seja acordado com o cliente, tá? De toda forma, as informações adicionais devem estar disponíveis, ou seja, não é que você não vai gerar o relatório, você vai gerar o laudo, só que ele vai ficar arquivado. Agora você passou parte da informação para o cliente de forma mais simples, tá? Ele está lá na ponta, sei lá, na fazenda ou na fábrica dele, e ele tocou, queria o resultado agora. E você pode passar para ele, não tem nenhum problema, tá? De forma sucinta, se estiver acordado. Se não tiver acordado e você repassar isso seria uma não conformidade. Bom, requisitos comuns para relatórios de ensaio, calibração ou amostragem, né? Então, o que é que vai ter que ter lá no ensaio? Só recapitulando, vocês perceberam o que é? Requisitos comuns para relatórios, ensaio, calibração ou amostragem. Então, se você realiza a amostragem, por exemplo, somente, né, você pode emitir um certificado, um laudo da amostragem, de como é que ela foi feita. Então, ó, 7.8.2.1. E ressalva quando exista uma boa desculpa, cada relatório deve incluir as seguintes informações. Então, vamos lá. Título,
obrigatório, nome e endereço do laboratório, tá? Local de realização da análise, que pode ou não ser o laboratório. Se eu tiver um ponto de apoio, por exemplo, que vai fazendo essa análise lá, isso aqui vai ser no ponto de apoio, tá? Continuando. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para apresentar para vocês na próxima aula, tá? O resto do conteúdo, ou seja, do que é que tem que ter dentro do certificado ou laudo do laboratório. E daí a gente entra na parte de gestão e acredito que a gente finaliza o nosso curso. Lembrando o seguinte, tá? A prova, eu vou preparar o link da prova, então eu vou deixar inclusive esse link na descrição do último vídeo, tá? Aí você pode clicar, ou então você pode ir no nosso site www.objtreinamentos.com.br. Aí lá no curso você clica no botão que está relacionado à prova, realiza a prova, tá? E no caso, no botão seguinte, que é o de certificado, você clica para que você possa solicitar a emissão do seu certificado. Eu também vou deixar o link no último vídeo, tá? O link relacionado à solicitação do certificado. Também vou deixar na descrição do vídeo. Se você optar, você pode fazer tudo aqui pela descrição desse único vídeo, tá? Então, lembrando, ainda vai ter uma aula. Essa aula com certeza será lançada amanhã, é a última aula do curso, e eu já disponibilizo para que vocês façam a prova, tá? O teste de proficiência referido à NBR 17025, tá? Até a próxima aula.